Oi, tudo bem? Estou de volta hoje para conversar um pouquinho mais sobre o universo masculino. Lembrando para vocês que existe o absoluto é um movimento de homens, para homens, feito para homens, com a proposta de dialogar, da gente conversar entre os homens a respeito das nossas angústias, das nossas dúvidas, dos nossos medos, das nossas experiências, mas sempre trazendo para a conversa o que está aqui, no coração, não o que está aqui. Na cabeça, a mente, o racional, o arquétipo da persona não nos serve. Nem para o grupo, nem para ti que está disposto a conversar, tá? O Absoluto tem um Instagram, se tu quiser segue lá, vai ser um prazer. Hoje o papo é relativo ao toque, à questão sinestésica e da dificuldade que o homem tem em se relacionar com essa questão. Homens têm dificuldade de tocar em homens, de abraçar, de beijar, de fazer um carinho. Isso tudo é uma situação que vem de tempo, né? A gente aprende desde muito pequeno que os amigos homens a gente aperta a mão, né? Que não há necessidade de um abraço, de um beijo. A gente beija os nossos pais até uma determinada idade. Não estou sendo generalista aqui, eu sei que existem homens que beijam seus pais até hoje. Nós permitimos que os nossos filhos nos beijem até determinado momento, nós os beijamos até determinado momento, os filhos homens, como que se houvesse um período para que isso acontecesse. A partir de determinado momento, aquele gesto já não se enquadra mais na questão da faixa etária que aquele moleque está chegando. Então já rola um aperto de mão, o abraço ele já é mais rápido, aquele afago, aquele carinho, muitas vezes em casa, ele deixa de acontecer e se começa a criar um estereótipo de como que o homem tem que reagir ao tato, ao carinho, à aproximação quando se trata de outros homens. Esse distanciamento nos fere muito, nos machuca demais e eu penso também que ele deturpa um pouco da nossa relação com o gesto do toque, do tato. Por que isso? Porque pra gente, pro homem, o gesto do toque passa a ter uma conotação exclusivamente sexual. Quando a gente encosta numa mulher, quando a gente faz carinho numa mulher, por exemplo, normalmente é porque o homem quer transar, normalmente é porque o homem quer ter uma relação com aquela mulher. Dificilmente o homem faz um carinho, aí eu digo abraço, beijo, toque em si mesmo, no rosto, nas costas, nos braços, enfim, o abraço, ficar ali junto, se não for depois de uma transa ou para uma transa. Isso é muito complicado porque nos faz ter um distanciamento com quem a gente tem muita proximidade, que são os nossos filhos, por exemplo, e a gente vai criando esse estereótipo, né? A gente vai levando essa consciência adiante. O porquê disso, né? Qual a razão que se tem hoje para que se tu não chegue num amigo que tu gosta muito, que tu beije ele, que tu abrace ele, né? Eu não estou falando aqui que tu tem que chegar no teu amigo e ficar fazendo carinho no teu amigo, por exemplo. Mas se tu tiver vontade, qual é o problema? Existem muitas dinâmicas em movimentos, em cursos que te fazem ter esse contato, o abraço, a proximidade. Muitas vezes a gente não permite nem isso, né? Não permite se encostar. Se a gente está num elevador, um homem chega perto de ti, tu já te afasta, tu não deixa ele tocar em ti, como se tu fosse imaculado nesse sentido para outros homens. Se é uma mulher que encosta em ti, o que tu vai pensar? Tu já tem desperto em ti naquele momento a questão da sexualidade. Isso nos trava em várias situações e hoje eu fico me perguntando o quanto isso pode ser nocivo para os meninos que a gente cria, né? O quanto isso é negativo, é frustrante, né? Tu chegar pro teu filho, tu parar de beijar o teu filho, de abraçar o teu filho e depois reclamar com o tempo que tu tem saudade de quando ele era criança, quando tu beijava, quando ele ficava no teu colo. Mas lembra, muitas vezes quem afasta ele desses processos somos nós mesmos. E claro, eu não tô aqui achando um culpado, achando um responsável. Lembra que eu falei no último vídeo que nós somos agentes transformadores. Nós recebemos isso, né? Muitas vezes dos nossos pais. Existe essa condição bem saliente de que dentro da cultura masculina do passado, os nossos avós provavelmente não tiveram contato físico com os nossos pais. Os nossos pais muitas vezes vêm com essa bagagem e eles têm dificuldade de transmitir isso para nós, né?
Eu, graças a Deus, posso trazer um exemplo aqui que meu pai é um cara que teve um distanciamento de carinho, o afeto físico do meu avô muito grande, e a vida inteira ele sempre trouxe para mim, quando me fazia um carinho, quando me abraçava, ainda bem grande, ele dizia, isso que eu estou fazendo contigo, teu avô nunca fez comigo. Então meu pai foi um agente transformador nesse sentido. Ele foi um homem que recebeu muito pouco carinho, muito pouco toque do pai dele, mas ele não se furtou o direito e o dever de repassar isso para os filhos, né? Eu fui acordado com brincadeiras, com carinho, até, cara, eu acho que até os 18 anos, 19 anos, né? Claro que com o tempo isso foi diminuindo, porque, como eu disse, é uma cultura e a gente muitas vezes inconscientemente a gente já traz isso, nosso corpo responde a esse estímulo dessa maneira. Então eu te convido a olhar para isso de uma forma um pouco mais criteriosa e te permitir, né, violar o racional e passar a deixar o teu coração te guiar nesse sentido. Quando tu encontrar aquele amigo no aperto de mão, no abraço, espera mais um pouco para soltar. Se ele não chegar perto de ti, puxa ele um pouco mais, se tu tiver com vontade, com saudade, abraça ele, transmite para ele essa vontade, essa energia, esse carinho que tu queres passar para ele. Deixa que ele transmita para ti também. Eu sou uma pessoa que quem me conhece sabe, eu beijo os meus amigos no rosto até hoje. Muitos deles ficam totalmente sem jeito, e olha que eu já faço isso há bastante tempo. Eu costumo dizer que os meus amigos eu beijo no rosto, são as pessoas que eu quero bem, e eu vejo isso como um gesto de demonstrar a eles o quanto eles são importantes para mim. Então, pensa como a questão do toque, ela impacta em várias esferas, e muitas vezes ela denota e traduz situações que a gente não está nem imaginando que elas possam trazer. Então, o tema de reflexão de hoje é esse, e o convite fica. Observa, permite que tu sinta, viola o teu pensamento, transgride a tua razão em direção a esse sentido, o sentido de sentir, de deixar que o toque chegue até ti.